Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite, como é que estão todos? Eu agradeço mais uma vez a presença de todos. É um prazer enorme poder dividir um pouquinho com vocês, mais um pouquinho desse tempo das nossas trilhas obrigatórias. E hoje a gente vai falar daquele que é o primeiro, talvez o mais importante recurso trabalhista, que é o chamado recurso ordinário, tá? Recurso ordinário de fundamental importância, recurso ordinário que é a base do duplo grau de jurisdição no processo do trabalho, é o recurso ordinário que permite essencialmente que na fase de conhecimento do processo haja uma análise, uma reanálise da matéria fática por parte dos tribunais, a fim de que se verifique a respectiva decisão e se verifique a decisão tomada pelo juiz de primeiro grau, seja um juiz de base, o juiz do trabalho, seja o próprio Tribunal Regional do Trabalho, caso estejamos falando das ações de competência originária do TRT. Então, vamos falar um pouquinho desse recurso ordinário, em primeiro lugar. O recurso ordinário ele está essencialmente previsto no artigo 895 da CLT e, obviamente, de acordo com as especificidades, também com a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, lá no 1009, que efetivamente trata da apelação trabalhista. Então, trouxe um conceitinho, que é um conceitinho que eu acho um conceito mais ideal trazido pelo professor Mauro Schiavi, que diz lá que é o recurso cabível em face de decisão terminativa do feito ou definitiva proferida pelo juiz de primeiro grau, seja a vara do trabalho ou o juiz de direito investido na jurisdição trabalhista, aquela hipótese do artigo 112 da Constituição, ou ainda proferida por tribunal do trabalho que atue em sua competência originária. Então, aqui dois pontos que são muito importantes. O primeiro deles é com relação ao respectivo decisão à qual está submetido o recurso ordinário. Tá? O recurso ordinário ele pode ser cabível em face das decisões, das sentenças definitivas ou terminativas. As sentenças terminativas de feito são aquelas sentenças onde você efetivamente não há análise do mérito da decisão. Nas sentenças determinativas de feito, o processo, a fase, ela é extinta sem resolução do mérito. Isso ocorre quando há uma inépcia de petição inicial, isso ocorre quando há um reconhecimento de uma ilegitimidade da parte, aquelas hipóteses típicas do artigo 485 do Código de Processo Civil. Em face dessas decisões, cabe recurso ordinário. Também cabe recurso ordinário das decisões que enfrentam efetivamente o mérito, que são as chamadas decisões terminativas do decisões definitivas do feito. Decisões definitivas são aquelas onde você efetivamente tem uma extinção do feito com resolução do mérito, as hipóteses do 485, em que há indeferimento ou deferimento do pedido, reconhecimento de prescrição e assim subsequente. Em segundo ponto que é importante, qual é o juízo que pode promover a análise do recurso ordinário? O juízo que vai promover a análise, o processamento e o julgamento do recurso ordinário, vai depender do juízo que prolatou a sentença. Se a sentença ela foi prolatada pelo juiz de primeiro grau, por aquele juiz do trabalho que processou originalmente, julgou a demanda, aquele juiz singular a que se refere ao artigo 116 da Constituição, o recurso ordinário ele vai ser julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho. Então, é o Tribunal Regional do Trabalho que efetivamente vai definitivamente julgar aquela decisão. Agora, se a decisão
tiver sido proferida pelos tribunais regionais do trabalho, no exercício de sua competência originária. Então, lembre-se que existem certas ações que a lei determina que essas ações comecem originalmente nos TRTs. É o caso da ação rescisória. É o caso dos mandados de segurança em face de atos de juiz. Eventuais casos de habeas corpus contra atos do juiz. Nesses casos, o recurso ordinário, ele é o recurso cabível das decisões proferidas pelos TRTs no exercício de sua jurisdição, da sua competência originária. Então, observa, portanto, essas duas hipóteses. Ainda há uma hipótese excepcional, e diga-se de passagem, uma hipótese excepcionalíssima, de cabimento de recurso ordinário em face de decisões interlocutórias. E aqui é uma exceção máxima a essa regra. Isso ocorre quando, nas decisões das exceções de incompetência territorial, então você tem uma exceção de incompetência territorial que não reconhece a competência territorial de um determinado juízo. Isso acontece demais na região do Rio de Janeiro, que é uma região muito vinculada a petróleo, e aí o empregado trabalhou o tempo inteiro na região da Bacia de Campos, ou ele trabalhou em Campos, ou ele trabalhou em Macaé. E a regra geral de competência da Justiça do Trabalho, ela é o local de prestação de serviço. Então, ele deveria ajuizar essa ação em Campos e Macaé, só que ele foi demitido. E ele acabou voltando para o Rio de Janeiro, para Niterói, para São Gonçalo, para outras regiões do Rio de Janeiro. E ajuiza o local, ajuiza a ação no local onde ele está vivendo, no Rio de Janeiro, em Niterói, que seja. O que a empresa pode fazer se ela entende que o local de competência é errado e deveria ser Macaé ou deveria ser Campos? O que essa empresa ela efetivamente pode fazer? Ela apresenta uma exceção de incompetência. Prazo da exceção de 5 dias, a partir da notificação. E aí o juiz, o tribunal, ele vai julgar a exceção. Se ele entender que o juízo do local onde o empregado ajuizou a ação, Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, seja cabível, ótimo, a ação fica ali. Se ele entender que a ação, que na verdade o juízo é o do local da prestação de serviço, no nosso exemplo aqui, Macaé, Campos, ele vai remeter o processo para lá. Desta decisão não cabe recurso, é uma decisão interlocutória, que só pode ser recorrida no momento da sentença definitiva. Na exceção, não vai ter o respectivo recurso. Quando é que a gente vai enxergar o recurso neste caso? Quando o juiz reconhecer a incompetência e o local para o qual o juiz reconheceu a incompetência pertence a um outro tribunal regional do trabalho diferente de onde foi ajuizada a ação. Então, vamos imaginar a mesma situação da bacia de petróleo aqui do norte do Rio de Janeiro e Espírito Santo. No entanto, o local de prestação de serviço do empregado era Vitória, no Espírito Santo, Tribunal Regional do Trabalho da 17ª região. E o empregado foi demitido e retornou para o Rio de Janeiro. Ele ajuiza a ação no Rio de Janeiro. A empresa apresenta a exceção de incompetência e diz que, na verdade, é Vitória, e não Rio de Janeiro, primeira região. Porém, o local de competência seria Vitória, 17ª região. E o juiz que julgou a exceção, leia-se, o tribunal que julga a exceção, ele entende, de fato, a empresa tem razão. O local onde deveria ter sido ajuizado é Vitória, no Espírito Santo. E remete o processo lá para o TRT da 17ª região. Como o juízo para o qual foi reconhecida a competência é diferente do qual
foi julgada a ação, ou seja, o TRT é diferente, 17ª Região, Rio de Janeiro, primeira região, desta decisão cabe recurso ordinário excepcionalmente. Então, é a única exceção que a gente tem de decisões interlocutórias em que cabe recurso ordinário desta decisão. Ok? Muito claro isso aí. Então, preste atenção, porque, excepcionalmente, a jurisprudência reconhece o cabimento excepcional do recurso ordinário em decisões que não sejam sentenças. Tá? Apenas neste caso, da exceção de um reconhecimento da incompetência para o Tribunal Regional do Trabalho distinto, é que cabe o recurso ordinário de decisão interlocutória. Que ficou claro isso aí. Prazo do recurso ordinário, 8 dias. O recurso ordinário observa a regra geral de tempestividade do que tange em relação aos outros recursos. Aos recursos trabalhistas, como regra geral, o prazo é sempre de 8 dias. Regra geral, os prazos são de 8 dias. O recurso ordinário observa essa regra. Apenas para lembrar vocês que, excepcionalmente, 3 recursos fogem a essa regra da unificação dos prazos processuais trabalhistas em 8 dias. Quais são os recursos que fogem a essa regra? Embargo de declaração, 5 dias. Pedido de revisão do valor da causa, 48 horas. E o recurso extraordinário, que a rigor, nem sequer recurso trabalhista, é a prazo de 15 dias. Então, tirando esses prazos, todos os outros são sempre prazos de 8 dias. Ótimo isso aí. Então, maravilha. O recurso ordinário trabalhista, ele também observa uma regra de dupla admissibilidade dos pressupostos, onde o primeiro juiz que vai fazer a análise é o juiz que profere a decisão, é o prolator da decisão, que pode ser ou o juiz do trabalho de primeiro grau ou o Tribunal Regional do Trabalho nas competências originárias. Mas haverá uma segunda possibilidade de análise dos pressupostos recursais, que é a análise que vai ser feita pelo respectivo tribunal que vai julgar a demanda. E aí pode ser o Tribunal Regional do Trabalho, caso a ação tenha sido, caso o recurso tenha sido interposto em face do juiz de primeiro grau, ou o Tribunal Superior do Trabalho, caso o recurso tenha sido interposto em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho em sua competência originária. Lembrando sobre pressupostos de admissibilidade, né? Quais são os pressupostos de admissibilidade? A gente tem 2 critérios, mas eu gosto muito de usar o critério de divisão dos pressupostos em pressupostos extrínsecos de recurso, que são aqueles que dizem respeito à parte, e pressupostos intrínsecos de recurso, que dizem respeito à decisão em si. Quais são os pressupostos extrínsecos de recurso? Assinatura, que vocês já sabem que a assinatura ela pode estar presente em apenas das folhas do recurso, ou nas razões recursais, ou na folha de rosto. Segundo, preparo, que é o respectivo pagamento, das despesas processuais, que no processo do trabalho podem ser custas para ambas as partes, ou depósito recursal, se for o caso do empregador. Regularidade formal, ou seja, observância de burocracias previstas em lei. E, por último, tempestividade, que é justamente a observância dos prazos definidos em lei. Esses são os pressupostos extrínsecos. E ainda temos os pressupostos intrínsecos de recurso, que são: 1, legitimidade das partes;
cabimento, que é a bilateralidade entre a decisão e a lei a ser aplicada, e o interesse recursal, que é justamente o combustível que te dá aso ao recurso. Então, aqui você tem os pressupostos recursais. Todos esses pressupostos serão analisados pelo juiz que vai julgar o recurso e os pressupostos extrínsecos serão analisados pelo juiz que efetivamente proferiu a decisão que está sendo recorrida. Acho que ficou claro também. Maravilha. Vamos falar um pouquinho dessas particularidades. Lembra que eu falei da regularidade formal, ou seja, dessas burocracias, né? E aí, em primeiro lugar, né, o recurso ordinário, ele, por orientação do Tribunal Superior do Trabalho, o recurso ordinário basta que ele seja interposto na chamada simples petição, ou seja, basta que haja o endereçamento, a indicação do recurso e fundamentação, a assinatura da parte do advogado. E os fundamentos de fato e de direito, Flávio, que são exigidos no Código de Processo Civil, são necessários? Não. E é uma impropriedade trabalhista. No processo do trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho entende que os recursos a serem dirigidos ao Tribunal Regional do Trabalho, e na fase de conhecimento, leia-se o recurso ordinário, ele dispensa fundamentação de direito. Então, não há necessidade de trazer qualquer fundamentação no recurso. Basta que a parte apresente a intenção de ali recorrer. Eu faço minhas críticas a isso. Tá? Eu tenho críticas seríssimas a essa súmula 422, inciso 3, que essa súmula traz e dispensa a dialeticidade, ou seja, a necessidade de formalização de formalização dos fundamentos de direito. Eu faço minhas críticas severas a isso. Porque, na verdade, essa dispensa da fundamentação, ela se dá por causa do ius postulante. Como vocês sabem, a gente já tratou sobre esse assunto. O ius postulante no processo do trabalho é uma regra. As partes podem ajuizar ações, inclusive recorrer para o Tribunal Regional do Trabalho, para exercer o duplo grau de jurisdição sem necessidade do respectivo advogado. E isso deu problema, porque houve um confronto do artigo 791 da CLT com a Constituição no artigo 133, o que permitiu que o Tribunal Superior do Trabalho se manifestasse da súmula 425 e expressamente mencionasse que o ius postulante ele é necessário nas vagas de trabalho e nos TRTs. Beleza. Então, se a parte vier sem advogado, ela pode, obviamente, ela não vai conhecer assuntos técnicos a serem abordados. E beleza, é verdade. Agora, se a parte estiver representada por meio de advogado, se a parte estiver representada por meio de advogado, eu não vejo qualquer razão para a dispensa da fundamentação dos fundamentos de fato e de direito. Muito pelo contrário. Eu acho que se a parte está representada por advogado, aí é que o advogado tem que trazer os fundamentos de fato e de direito. Mas não é esse o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, súmula 422, inciso 3. O Tribunal Superior do Trabalho expressamente menciona que não há necessidade de apresentação de fundamentos de fato para os recursos dirigidos ao TRT. Só serão exigidos nos recursos direcionados ao Tribunal Superior do Trabalho, considerando que é instância especial e vai analisar a matéria legal constitucional. Segunda questão importante é o preparo do recurso ordinário. O preparo ele é feito
Se o recorrente for o reclamante, ele é feito apenas pelas custas judiciais. Então, o reclamante basta pagar as custas e ele recorre. Aqui, 2 pontos são importantes. Você vai ter o pagamento de custas, ou melhor, a isenção do pagamento de custas, se efetivamente eu estiver tratando da justiça gratuita. Então, aquele empregado beneficiário de justiça gratuita, na forma do artigo 790, parágrafo 3º da CLT, que declarar ser hipossuficiente com renda inferior a 40% do limite máximo da Previdência Social, este empregado fica automaticamente isento do pagamento das custas, porque ele será considerado um beneficiário de justiça gratuita. Tá? Isso vai acontecer nas extinções sem resolução do mérito ou quando os pedidos dele foram julgados improcedentes. Agora, se eu estiver falando de uma recorrente que for reclamada, a empresa, aí muda. Não somente as custas serão devidas, como também será devido um instituto chamado depósito recursal. E o que é esse depósito recursal? Esse depósito recursal, ele é um valor que se paga a título de garantia do juízo, ou seja, para que a empresa recorra, é necessário que ela garanta o valor devido ao empregado. Então, o que a lei diz é: quer recorrer à empresa? Então, você vai garantir o dinheiro que esse empregado tem por direito. 3 particularidades interessantes trazidas por esse depósito recursal. Em primeiro lugar, casos em que há uma redução pela metade do depósito. Lembrando que esse depósito recursal é uma quantia cara, é um valor excessivamente caro. Então, eu estou falando de um valor que gira em torno dos seus 12, 13 mil reais para o recurso ordinário, se eu estiver pagando o valor do teto de condenação estipulado pelo TST. Então, a redução pela metade haverá quando eu tiver empresas em recuperação judicial, empregadores domésticos, entidades filantrópicas. Nesses casos, haverá uma redução pela metade do respectivo depósito recursal. O parágrafo 10, ele trata das hipóteses de isenção, onde não haverá pagamento, que será empresas em falência, né, massas falidas, beneficiários de gratuidade de justiça, e além dos beneficiários de gratuidade de justiça, eu tenho também que serão isentas as entidades filantrópicas. O parágrafo 11, ele permite que esse depósito recursal ele também seja eventualmente quitado por meio de seguro-fiança ou, seguro bancário ou de fiança, tá? O que, obviamente, não é uma vantagem, porque é caro. Uma empresa de seguros vai cobrar caro para você, empresa, resguardar o valor. Uma fiança, quem é o fiador que vai querer ser fiador de alguém que tem uma dívida trabalhista em tese já foi condenado? Então, são institutos pouquíssimo usados e que são institutos que ainda demandam um depósito prévio de 30% do valor. Então, tem que depositar o depósito, 30% do valor, mais o valor que você vai pagar para a seguradora, ou então a confiança do fiador. Convenhamos que é muito difícil essa convolução, essa confiança ou essa disponibilidade de dinheiro. Bom, assuntos tensos acerca do recurso ordinário, que são recursos, tem pontos muito interessantes de aplicabilidade lá do Código de Processo Civil, que é uma análise de preliminares no próprio recurso ordinário. Tá? O que pode acontecer? Uma sentença que foi proferida pelo juiz, essa sentença proferida pelo juiz, e que eu quero recorrer em recurso ordinário,
essa sentença pode conter vícios. Então, por exemplo, pode ter, por exemplo, uma prova que o juiz não quis analisar. Por exemplo, uma prova testemunhal que o juiz, na fase de instrução, ele não quis analisar essa prova. E aí, o juiz julga contra mim, não tendo me permitido ampla defesa e o contraditório. E aí, obviamente, que eu recorro e eu faço no recurso uma preliminar de nulidade da sentença por cerceio de garantia constitucional da ampla defesa do contraditório. O que o tribunal pode fazer para economizar o processo? Ao invés de anular a sentença, que seria o padrão, e mandar o juiz julgar de novo, o que o tribunal pode fazer? Ele, tribunal, pode buscar aquele vício. E ele, tribunal, pode escutar a testemunha e ele, tribunal, pode julgar com base na sentença que foi proferida, tendo ele mesmo automaticamente ou escutado a testemunha ou determinado que o juiz de baixo escute a testemunha, pelo menos. Então, é uma economia do processo, não precisa anular a decisão, o próprio tribunal vai julgar, ele resolveu aquele vício e ele mesmo julga aquele negócio. Tá? Então, é possível que isso seja feito. O padrão é anular a sentença, volta para julgamento, TRT julga aquele recurso respectivo. Convenhamos que é muito melhor sanear o vício, né? O próprio TRT resolve esse problema. Agora, quando a nulidade for absoluta, não tem saída. Tá? Quando eu estiver diante de uma nulidade absoluta, quando eu estiver diante, por exemplo, de um crime próprio cometido pelo juiz, não tem muita saída, automaticamente tem que anular a sentença e tem que julgar de novo. Ok? Maravilha. Desculpa, pessoal. 2 pontos aqui interessantes. A primeira, a teoria da causa madura, situações em que são situações que não demandam mais prova, e ao não demandar prova, o próprio tribunal o próprio juiz pode buscar o julgamento, ou o tribunal automaticamente busca aquela sentença que foi julgada, aplicável ao processo do trabalho, diante da ausência de necessidade de instrução probatória. Em segundo ponto, prestar muita atenção. Recomendo até vocês que decorem o procedimento sumaríssimo dos parágrafos 1º e 2º do artigo 895 da CLT. Tá? Então, nesse 895, parágrafo 1º e 2º, existe todo um rito diferenciado para o procedimento sumaríssimo, que exige uma tramitação mais rápida, um julgamento mais rápido, um julgamento mais econômico, que vai dispensar o relatório e vai levar mais cedo o processo para julgamento, a fim de que o processo seja julgado com mais velocidade. Julgado o recurso ordinário, no momento que você tem o julgamento do recurso ordinário, se tiver omissão ou contradição, cabem os respectivos embargos de declaração ao Tribunal Superior do Trabalho. Também cabe embargos de declaração nos casos de pré-questionamento de matéria constitucional, ou seja, se a decisão do recurso ordinário não abrangeu matéria constitucional que deveria ter enfrentado, eu, parte, tenho que provocar o tribunal. E eu, parte, chego para o tribunal, apresento os embargos de declaração com fim de pré-questionamento constitucional. É só nesta hipótese que eu vou conseguir trazer uma matéria constitucional para que um eventual futuro recurso chegue no Tribunal Superior do Trabalho ou mesmo no Supremo Tribunal Federal. Eu não consigo fazer com que um recurso chegue, seja no TST ou seja no Supremo Tribunal Federal, se a decisão não tiver matéria constitucional provocada. Quem provoca a matéria constitucional, ou seja, quem pré-questiona, quem provoca o pré-questionamento, sou eu, parte,
E o instrumento é por meio dos embargos de declaração. Isso é uma súmula do TST, súmula 397 do TST, de suma importância. Então, repetindo, se uma decisão de recurso ordinário for proferida e não trouxer matéria constitucional que deveria ter trazido, quem é que tem que provocar esse pré-questionamento constitucional? Eu, parte. Qual é o instrumento de provocação? Embargos de declaração. Se você tentar provocar isso no recurso ao TST, o TST não vai admitir o recurso. Esse recurso não sobe para análise do TST. Você tem que fazer a provocação por meio de embargos de declaração. E aí, ainda que o Tribunal Regional do Trabalho negue o segmento aos seus embargos de declaração, a provocação ao pré-questionamento constitucional já está feita. E aí você pode tranquilamente trazer a matéria constitucional no recurso de revista, uma vez que os embargos de declaração já tratam dessa matéria. E aí você segue ao respectivo Tribunal Superior do Trabalho. Prezados, eu espero que tenha ficado claro para vocês o recurso ordinário trabalhista. Foi um prazer enorme estar nesta trilha. Um abraço a todos, prezados.